Muito bom. Então, eu vou fazer uma pequena leitura, e depois a gente faz a nossa prece. Eu trouxe uma mensagem do Emmanuel, do livro Rumo Certo, capítulo 54, psicografia do Chico Xavier, onde ele trata essa mensagem com o título Mais com Jesus. Então, fazendo aquele convite para que a gente inclua em nossas atividades, em nossos sentimentos, em nossos projetos diários, Jesus. Ele começa assim, ó. Desarrazoado exigir de qualquer de nós transformações intempestivas. Por mais formosas e edificantes as lições de aperfeiçoamento moral, é forçoso acomodar-nos com espírito de sequência na marcha do tempo, a fim de que nos afaçamos a elas, adaptando-nos gradativamente aos princípios que nos preceituem. Ser-nos-á, porém, claramente possível melhorar-nos com mais urgência e segurança se adotarmos a prática de permanecer um tanto mais com Jesus cada dia. Problemas intricados surgiram, consultando-nos as soluções inadiáveis. Se estivermos de sentimento interligado um pouco mais com o Cristo, aprenderemos a ceder de nós, sem qualquer empeço, apagando as questões que nos induzem à perturbação e à discórdia. Apareceram desacatos impulsionando-nos ao revide. Se os recebemos um tanto mais com Jesus, em nossas atitudes e respostas, todas as expressões de desapreço serão dissolvidas nas fontes da compreensão e da tolerância. Surpreendemos companheiros que se fazem difícil. Se lhes acolhemos os obstáculos, conservando as nossas diretrizes e providências um tanto mais com Jesus, para breve se nos transfiguram em colaboradores valiosos, convertendo-se, por fim, em estandartes vivos de nossas ideias. Encontramos desencantos nas trilhas da experiência. Aceitando-os, no entanto, um tanto mais com Jesus em nosso comportamento, para logo se transformam as lições e bênçãos que passamos a agradecer à sabedoria da vida. Em casa, no grupo de trabalho, na vida social, na profissão, no ideal ou na via pública, experimentemos sentir, pensar, falar e agir um tanto mais com o Cristo e observemos os resultados. Pouco a pouco perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandezas, e sim que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele, passo a passo, na edificação de nossa própria paz. Não te atemorizem programas de reajuste, corrigenda, sublimação ou burilamento. Ante as normas que nos indiquem elevação para a vida superior, recebemo-las respeitosamente, afeiçoando-nos a elas e seguindo adiante na base do dever retamente executado e da consciência tranquila. Pratiquemos a regra da ascensão espiritual segura e verdadeira, sempre um tanto menos com os nossos pontos de vistas pessoais e a cada dia que surja, sempre um tanto mais com Jesus. Então, nós podemos fazer nossa prece na manhã de hoje, na tarde de hoje, no dia de hoje,
trazendo na tela mental, nos nossos sentimentos, a imagem singela do Galileu, Jesus, o Cristo por excelência. Que Ele possa aproximar um tanto mais do nosso coração e junto conosco, iluminando-nos, elevando-nos, nós possamos agradecer a Deus pelo dom da vida e pedir que seu amor possa envolver todo o nosso globo, toda a nossa terra, abençoando a população, abençoando todos aqueles que estão vinculados a este planeta, nossa casa espiritual, terreno que nos proporciona o progresso. Deus, nosso Pai, abençoe todos nós, Senhor, hoje e sempre. Em nome de todos aqui presentes, em nome de Jesus, nós iniciamos a nossa pequena reunião da manhã de hoje. Que assim seja. Professor Jefferson, seja muito bem-vindo. O Instituto Espírita Allan Kardec de Mauá te abraça e te recebe com muito carinho. Nós recebemos todos vocês. Pedimos que você fique muito à vontade, você possa trazer sua mensagem, que os benfeitores espirituais possam te iluminar e te inspirar. Da nossa parte, nós possamos estar mais atentos, mais abertos, mais despertos, para que essa mensagem possa realmente finalizar dentro de nós e germinar bons frutos. Nós gostaríamos muito que você fizesse uma alta apresentação, onde nós poderemos aproximar um pouquinho mais do seu coração e da sua ideia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e fica muito à vontade, viu? Obrigado, Paula. Obrigado a todos que estão aí nos prestigiando nesse momento. Meu nome é Jefferson Belomo, eu moro em Brasília, sou dirigente de grupo mediúnico, de grupo de estudo e palestrante, tudo voltado na área do espiritismo. E a minha profissão é na área do direito, mas a minha grande paixão é a história do cristianismo antigo. E eu tive a oportunidade de fazer uma especialização nessa área, que foi muito frutificante para os estudos de entender Jesus na sua época, Jesus na sua cultura, Jesus na Galileia do século I, e entendendo melhor um pouco o ambiente onde Jesus estava, deu para entender a grandeza dessa alma que teve aqui na Terra. E realmente a gente não teve nada parecido com ele, nem antes, nem depois. Foi uma pessoa extraordinária. Isso do ponto de vista puramente humano, sem avaliar a estatura espiritual desse que nós temos como dirigente de todo o destino da humanidade. Então, os estudos a respeito de Jesus começaram há 30 anos e não pararam, e eu acredito que não vão parar, porque são estudos que são inesgotáveis. E exatamente fazendo esses estudos e tentando enxergar Jesus pela óptica espírita, é que a gente vê a beleza também que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo que é dado como Consolador prometido, que é dado como cristianismo redivivo, né? Ou seja, trazer os valores do cristianismo dos primeiros tempos para o nosso tempo, para a nossa realidade. E o tema que a gente vai tratar hoje é um tema que tem bastante a ver com esse momento que nós estamos vivendo, que é sobre a progressão dos mundos. Então, a gente vai falar um pouco sobre a ótica espírita a respeito de como os mundos progridem. E muita gente acha que o mundo não progride, né? Que, pelo contrário, a época boa era no passado, que o mundo de hoje está muito pior, que o mundo de hoje está muito mais tumultuado, que parece que a gente está indo ladeira abaixo.
E não é bem assim. A história, Kardec ele coloca muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala das muitas moradas na casa do Pai, ele fala que a casa do Pai é o universo. Então, a Terra é um planeta dentro de um sistema muito maior que nós não conseguimos avaliar. Segundo os astrônomos, né, segundo os pesquisadores da área, imaginem que se nós tivéssemos um grande aparelho para triturar, né? Imagina triturador de papel, triturador de madeira, nós tivéssemos uma máquina que fosse o suficiente para triturar o planeta Terra. E aí saísse só grãozinho de areia do outro lado. A gente colocasse o planeta na boca da máquina e do outro lado saísse só grãozinhos de areia. Pois bem, se nós fizéssemos isso com o nosso planeta, ainda assim teríamos mais estrelas no universo do que nós teríamos grãos de areia decorrentes da trituração do planeta inteiro. Então, a vida pulsa por toda parte. A grandeza de Deus se mostra através das leis que vão desde o micro até o macro, né? Desde aquelas partículas subatômicas até esses sistemas planetários, as galáxias, a esses astros de tamanho indefinível, incomensurável para nós. Tudo isso atesta uma inteligência, atesta uma sabedoria que nós, como seres humanos, a gente só pode se deslumbrar, porque a gente não consegue nem calcular como isso funciona, né? Por exemplo, a velocidade da luz. Na velocidade da luz, o ser humano, se ele corresse a essa velocidade, em 1 segundo, ele teria dado 7 voltas no planeta Terra. E mesmo assim, para ele tentar chegar à estrela mais próxima, ele precisaria de alguns milhares de anos. Então a coisa não é tão simples, não é tão fácil. Eu costumo dizer que se o ser humano entender Deus, um dos dois vai estar no lugar errado. Ou Deus não é Deus, ou o ser humano não é ser humano. Porque é como se fosse um copo de água querer abarcar dentro de si todo o oceano. Não tem como. Tem coisas que, em relação a Deus, a gente só pode nos dobrar à sua sabedoria, à sua onipotência, à sua onisciência. Né? No Espiritismo, Kardec coloca muito bem aquilo que os espíritos colocaram para ele. O Espiritismo é fé raciocinada. Mas a gente não pode esquecer, tem um componente fé. Porque o raciocínio, por mais inteligente, por mais avançados que nós sejamos, tem uma hora que o raciocínio tem o seu limite. E aí a fé continua. Né? Tem uma frase muito bonita que diz: ter fé é saltar no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé só cai no escuro. E é exatamente isso. O nosso raciocínio, ele nos dá uma garantia até um certo ponto. Passou daquele ponto, nós estamos saltando no escuro para os braços de Deus, sabendo que o que nós não podemos, Deus pode. Aquilo que nós não enxergamos, Deus enxerga. Aquilo que nós não prevemos, Deus já se preveniu. Por isso que Ele é Deus e nós somos criaturas. Né? Criaturas em processo de aperfeiçoamento, criaturas em processo de evolução, que estamos aonde nós deveríamos estar, vivendo o que deveríamos viver, para que a gente possa usufruir da melhor forma a oportunidade evolutiva. O planeta que nós temos dentro de todo o sistema solar é o único que nós, pelos olhos materiais, pelos instrumentos científicos, é o único que nós temos a certeza, do ponto de vista material, que existe vida. Então, é o planeta que é um paraíso, um oásis, no meio de um oceano muito turbulento, que é o nosso sistema solar. Então, nós vivemos num lugar muito tranquilo. Se, do ponto de vista astronômico, o nosso planeta fosse um pouco mais perto do Sol, o calor seria tão grande que não haveria vida. Se fosse um pouco mais afastado, a água congelaria, então nós não teríamos condições de ter vida como nós conhecemos. Né? Se o nosso planeta
não tivesse sido abalroado por um outro planeta no começo da formação do nosso sistema solar, nós não teríamos Lua. Sem a Lua, o eixo da Terra não rodaria de uma forma organizada. Ele seria completamente caótico. Também não haveria vida. Para que a gente possa entender, há muito tempo atrás, o eixo da Terra mudou em 1 grau. 1 grau. Ele inclinou 1 grau. E foi o suficiente para que as florestas do norte da África desaparecessem e surgisse o deserto do Saara. 1 único grau. Se nós não tivéssemos a Lua, provavelmente o eixo da Terra giraria mais de 40 graus todo santo dia. Então, a vida seria impossível. Então, tudo foi muito bem organizado. Tudo surgiu no momento certo, na época certa, com uma bênção divina maravilhosa, né, dado por Jesus, dado de Deus para Jesus e de Jesus aos seus propósitos, para que a gente pudesse estar aqui. Então, é uma casa abençoada. Mas é uma casa abençoada para espíritos que estão num processo ainda muito de início da sua evolução. Ainda são espíritos com uma certa maturidade, espíritos com uma certa estrada, mas nós estamos mais perto do começo do que do final. Nós ainda estamos mais perto dos nossos instintos do que da nossa angelitude. Estamos muito longe ainda dos mundos felizes, porque nós sabemos que Deus não fez todos esses astros, todos esses planetas, somente para deleitar as nossas vistas nas noites bonitas. Tudo para Deus tem uma utilidade. Aí entra o componente da fé. Se os nossos olhos, os nossos instrumentos não percebem a vida nesses planetas, não quer dizer que existam dimensões que nós não abarcamos, que sim, há vida ali. A vida inteligente que se desenvolve, a vida inteligente que se harmoniza, a vida inteligente que se une. Então, nós fazemos parte como um elo dessa grande corrente que é chamada humanidade, e a humanidade não se restringe só ao nosso planeta Terra. Então, ela é espalhada. Mas, para o nosso planeta, vêm aqueles espíritos que já não são tão primitivos, que mal saídos da animalidade, porque o espírito vai progredindo, né? Então, ele vai atingindo, quando ele atinge o livre-arbítrio, ele vira espírito propriamente dito, mas ele ainda é dominado pelos seus instintos, então são chamados planetas primitivos, e depois que ele já constrói uma história, depois que ele já tem uma noção muito coerente do bem e do mal, depois que ele já desenvolve a sua inteligência, aí passamos a ter um planeta de provas e expiações. E é o momento que nós nos encontramos hoje. Um planeta de provas e expiações. E o que significa isso? Como o nome diz, prova é para fazer um teste. Nós nos desenvolvemos, mas será que estamos aptos? Para isso vêm as provas. Nem tudo que acontece na nossa vida é uma expiação de alguma coisa que nós fizemos no passado. De forma nenhuma. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas vêm para que nós desenvolvamos o nosso potencial, para que nós agreguemos em nós virtudes, valores. E a gente está num planeta vivo. O núcleo da Terra é um núcleo que ainda é formado, não esfriou, né? É ainda formado por um magma, que através desse magma nós temos uma proteção atmosférica no nosso planeta. A gente tem uma espécie de manto, de uma cortina que protege das ondas do Sol, né, dos fótons do Sol. Então, por conta desse núcleo, os continentes se movem. E os continentes se movendo, nós vamos ter vulcões, nós vamos ter terremotos, nós vamos ter furacões, nós vamos ter todos esses fenômenos. Então, isso é decorrente de um planeta vivo. Em decorrência de um planeta vivo, pessoas vão passar dificuldades por conta desses fenômenos climáticos, por conta desses fenômenos naturais.
Então, a gente ainda vai ver isso acontecendo muitas vezes, né? E aí as pessoas pensam, puxa, teve um terremoto, teve um tsunami, estamos indo para o final dos tempos. De forma nenhuma. O planeta sempre teve terremoto, sempre teve tsunami, sempre teve vulcão, e a vida continua. Então, isso também faz parte da nossa situação do planeta que nós vivemos. É um planeta, como eu falei, que o seu interior é um interior ativo. Então, nem todo mundo, por exemplo, que desencarna na explosão de um vulcão, nem todo mundo que, infelizmente, perde a sua casa, perde os seus parentes, perde o seu emprego, é porque está espiando alguma coisa que fez em outra vida. De forma nenhuma. Muitas vezes esses espíritos, eles estão ali exatamente para, através dessas duras provas, alcançarem valores espirituais que eles pedem através da exposição a esse tipo de situação. Porque nós, na matéria, nós enxergamos pelos olhos materiais. E como pelos olhos materiais, é muito natural que a gente queira se proteger, que a gente queira ter uma vida estável, que a gente queira ter sucesso. Mas quando a gente olha pelos olhos do espírito, e o espírito olhando para a imortalidade, esses contratempos, que para nós encarnados são verdadeiras tragédias, para o espírito são formas deles progredir no mundo espiritual. Então, muita coisa que acontece não tem nada a ver com erros que foram cometidos. Pelo contrário, tem a ver com provas, testes que esses espíritos pedem para angariar mais elementos para a sua evolução. Então, planeta de provas e também planeta de expiações. É aí sim, expiação. Aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto maçãs, beleza, ótimo, eu vou colher os frutos saborosos da macieira. Agora, se eu planto espinhos, não tem como eu querer colher frutos saborosos, né? Eu vou colher sofrimento, eu vou colher dor, porque só assim é o processo pedagógico de aprendizado. Muita gente pode aprender de outra forma, mas infelizmente a grande massa do nosso planeta só entende que pisar no pé de alguém dói quando o seu pé é pisado. Muita gente entende que o beliscão dói quando é vítima de um beliscão. Então, são espíritos que ainda vivem aqui, que ainda são muito materializados. Então, a provação material é que faz com que essas pessoas despertem os seus valores espirituais. A primeira epístola de Pedro diz assim: o amor cobre uma multidão de pecados. E é verdade. Né? Tem aquele caso daquela moça pecadora que lá na cidade de Betânia, ela procura Jesus sem dizer uma única palavra. Ela procura Jesus, derrama um perfume caríssimo na cabeça de Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga os pés com seus cabelos. E aí o pessoal fica horrorizado, porque sabia que ela era uma mulher pecadora. E o que era uma mulher pecadora para aquela sociedade? Uma prostituta. Mas o problema é que a prostituição naquela época não é porque a moça queria comprar, né, uma bolsa da Gucci, queria comprar um sapato Louboutin. A pessoa era prostituta porque o marido morreu, o pai morreu, e essa pessoa ficava ou mendicante, não tinha a opção de, você é vendedora de loja, eu vou abrir uma loja de café, eu vou ser professora. Não, a mulher era totalmente dependente do homem. Quando não tinha um homem que a protegesse, ela ficava numa situação de exposição, ou a mendicância, ou a prostituição. Então as pessoas olhando para aquela mulher falando, ele é profeta e não sabe que esta mulher é uma pecadora? E aí Jesus, percebendo o pensamento deles, diz assim, olha, muito dos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. E a gente esquece isso. A gente traz para o Espiritismo uma espécie de contabilidade, né? Partilha dobrada, crédito e débito, fez e levou. Mas a gente esquece que o amor cobre uma multidão de pecados. Que muitos dos nossos pecados, né? Ou seja, pecado na Bíblia
significa descumprir a palavra de Deus. Muitas vezes que a gente vai contra as leis de Deus e que acontecem coisas ruins na vida da gente, é porque a gente optou pelo sofrimento e não pelo amor. Porque se a gente optasse pelo exercício do amor, como diz Jesus, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu jugo é leve. O jugo era aquilo que o boi usava em cima do seu cangote para puxar o arado. E as pessoas que não tinham boi, elas colocavam aquilo nas suas costas para arar a terra. E Jesus fala, né? Suave é meu jugo e leve é meu fardo. Quem se propõe a amar não quer dizer que a vida não tenha sofrimentos. Não quer dizer que a pessoa não vai receber ingratidão de outras pessoas mais ignorantes do que ela. Não quer dizer que a vida não vai trazer lágrimas, mas vai dizer que o jugo, o peso, vai ser muito mais suave, né? O fardo vai ser muito mais leve. Então, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Mas para essa massa que está num planeta tão bom como o nosso, infelizmente, pessoas que exercitam tão pouco o amor, aí o processo pedagógico é de sofrer aquilo que faz sofrer. Porque só assim entende que dói. E entendendo que dói, não faz mais a mesma coisa com as pessoas. Não faz mais aquilo com seus irmãos. Né? Vamos lembrar de Jesus dizendo sobre toda a Bíblia. Jesus resumiu de uma forma muito simples. Jesus é procurado por um escriba no templo de Jerusalém. Jesus está ali na semana da Páscoa. E vai um doutor da lei, mestre, qual é o maior dos mandamentos? O que Jesus responde para esse jovem? Amarás a Deus sobre todas as tuas... ouve, ó Israel. Isso aí os judeus repetem até hoje. Chamar, ó Israel. Ouve, ó Israel. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu sentimento, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a Torá, que são os livros de Moisés, e todos os profetas, que são os demais livros da Bíblia. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é se entregar de corpo e alma para Deus. Deus, ele vem na frente de tudo. E amar ao próximo como a si mesmo é entender que nós somos irmãos, vivendo na mesma casa. E se a gente ficar brigando uns com os outros, o clima na casa se torna insuportável. Então, só tem um jeito da gente viver bem, é a gente tentando se entender, sendo tendo um pouquinho mais de boa vontade uns com os outros. E aí a beleza do Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele nos mostra, Jesus deu a parte teórica, os mandamentos. O Espiritismo nos mostra as consequências práticas. Porque quando nós, no grupo mediúnico, conversamos com aqueles que já foram homens e mulheres e que hoje são espíritos, eles nos contam, olha, eu na Terra perdoei e a minha vida hoje está assim. Olha, eu não perdoei, a minha vida hoje está assado. Eu na Terra amei e a minha vida agora como espírito, eu estou recolhendo esse amor. Eu na Terra odiei e agora aqui no mundo espiritual eu estou recolhendo os frutos desse ódio. O Espiritismo nos mostra o resultado prático de tudo aquilo que Jesus, na sua época, só pôde falar em tese. Então, quando nós espíritas levamos isso para o mundo, nós somos agentes de mudança para o mundo. E não precisa pegar um microfone, não precisa aparecer em cadeia nacional de televisão, não precisa ter 100 milhões de seguidores na rede social. A gente começa com a nossa casa, começa com o nosso vizinho, começa com a nossa repartição, né, com o nosso local de trabalho, começa nas reuniões de condomínio, começa indo na padaria, no mercado. Os pequenos gestos. Ah, mas eu não consigo perdoar o meu vizinho. Você pode não perdoar, é humano, é natural.
mas você não precisa maltratar. Você não precisa desejar o mal daquela pessoa. Bom dia, com licença, desculpa, muito obrigado, são frases que você pode utilizar até com o seu pior inimigo. E, às vezes, muitas oportunidades em casa, a gente esquece de falar muito obrigado. Muitas oportunidades em casa, a gente esquece de falar desculpa. E nós, como espíritas, nós somos representantes da chamada terceira revelação. Né? Primeira revelação em Moisés, a justiça. Segunda revelação, por Jesus, o amor. A terceira revelação, essa revelação que traz a sincronia entre as exigências do nosso raciocínio com as exigências da nossa fé. Então, nós podemos oferecer a fé raciocinada através de pequenos gestos. Não precisa nem sair, né, com o livro dos Espíritos debaixo do braço, pregando em praça pública. Não precisa isso. Só o fato da gente tratar bem as pessoas, só o fato da gente se comunicar bem, da gente ter o processo de empatia, se colocar no lugar do outro. As pessoas, naturalmente, no mundo de gente tão conflituosa, no mundo de gente tão desequilibrada, no mundo de gente que ainda tem tanta gente em perturbação, as pessoas, olhando esses pequenos gestos, vão perguntar para nós: me conta o segredo. Me diz como é que isso funciona para você. De onde é que você tira forças? E aí você fala: meu amigo, minha amiga, é porque eu sou espírita. Você gostaria de conhecer o espiritismo? Aí a gente, mostrando pelas nossas atitudes a nossa fé, as pessoas conhecerão a nossa fé por quem nós somos. Somos agentes de mudança. Vocês devem estar, quem é do meio espírita, ouve muito falar. Estamos num processo de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Num planeta de regeneração, ainda tem prova, ainda tem momentos ruins, ainda tem gente complicada, mas é muito menos do que aqui no nosso planeta. Porque já são pessoas que sabem o que é certo e errado, optaram pelo certo, e se cometem o errado, é porque foram momentos de fraqueza. Aqui no nosso planeta, não. A pessoa muitas vezes sabe o que é certo e errado e opta pelo errado porque gosta. Lá, não. A pessoa, quando pisa na bola, ela pisa na bola por descuido. Estamos vivendo um momento de transição, mas para esse momento de transição acontecer, é necessário que nós estejamos também em transição. Nós realmente estamos querendo sair desse mundo de provas e expiações para sermos pessoas regeneradas? Porque se nós somos espíritas e o espiritismo veio ao mundo para ajudar o mundo a progredir, o espiritismo não tem braço, não tem perna, não tem voz. O braço e as pernas do espiritismo são os espíritas. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer: eu estou no meu momento de transição? Planeta de regeneração. Eu, José, Maria, João, Ana, eu estou querendo me regenerar? Eu estou disposto a abrir mão da pessoa velha para abraçar a pessoa nova e não olhar mais para trás? No cristianismo antigo, e olha, até antes do cristianismo antigo, já no movimento de João Batista, quando João Batista ele pregava, depois das suas pregações, ele batizava no Rio Jordão, que é o principal rio ali de Israel. Ele fazia questão que as pessoas entrassem no rio, submergissem e depois elas emergissem. Esse ritual significa o seguinte: você morreu para o mundo, aquilo ali, a pessoa velha que você era, morreu. Quando você ressurge das águas, você ressurge como uma nova pessoa. Uma pessoa agora comprometida com o reino de Deus. O reino onde Deus é Pai, ama os seus filhos e onde os seus filhos se amam. A tradição de João Batista é que o cristianismo herdou.
Por isso que os cristãos, né, desde o começo do seu proselitismo, eles batizavam. E o batismo sempre desse jeito, a pessoa mergulhava como símbolo de o homem velho morreu para o mundo e renasceu um homem novo, comprometido com as máximas de Cristo. Um mundo de regeneração pressupõe pessoas regeneradas. Uma progressão de um mundo pressupõe pessoas que estão querendo progredir. Mas como é que a gente progride se a gente quer continuar com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios, com as mesmas dificuldades? Né? Se você agir sempre do mesmo jeito, nas mesmas situações, você sempre vai ter os mesmos resultados. Jesus ele fala isso de uma maneira muito elucidativa, né? Passai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E por que a porta da perdição é tão gostosa, é tão boa, é tão larga? Porque nós ainda estamos mais perto dos nossos instintos do que do nosso raciocínio, da nossa angelitude. Se a gente olhar para o nosso planeta, a gente coloca assim, 5% é de pessoas boas. E o que é uma pessoa boa? Olha, eu sei que isso é errado, eu não vou fazer porque é errado, e eu sei que isso é certo, e eu vou fazer porque é certo. Outros 5% é de gente má. Isso é errado, eu vou fazer porque eu gosto. Eu sei que é errado, mas eu gosto e vou fazer. E isso é certo, e eu não gosto e eu não vou fazer. Essas são as pessoas más. Então, 5% de gente boa, 5% de gente má. Os outros 90% são das pessoas fracas. Eu sei que isso é errado, mas é tão bom. E aí não consegue fazer o certo. Para que o nosso planeta ele faça essa transição de um planeta de provas e expiações, para que nós saiamos de um planeta, né, tão complicado, para que a gente esteja no mundo regenerado, cada um de nós tem que optar por ser uma pessoa regenerada. E nós, nos regenerando, seremos exemplos para outras tantas pessoas para que elas se regenerem. E elas se regenerando, em conjunto, teremos um planeta de regeneração. E aqueles que não quiserem se regenerar? Ninguém precisa mandar eles embora. Eles simplesmente vão se sentir tão deslocados que eles mesmos vão procurar um outro lugar onde eles possam dar vazão aos seus desequilíbrios. Tudo começa com pequenos gestos. Com a música que eu ouço, com os filmes que eu assisto, com as conversas que eu tenho, com as minhas reações, né? Com a forma com que eu me relaciono. É o dia a dia. Ninguém precisa ir para uma montanha, ficar meditando 10 anos, né? Entrar num mosteiro. Não precisa nada disso. Santo Agostinho, na questão 919a, ele responde a respeito do seu processo de santificação. Toda noite, antes de dormir, eu revia como era o meu dia, como foi o meu dia. E tomava o firme propósito de, no dia seguinte, ser uma pessoa melhor. Olha a fórmula da santidade. Porque quem é santo não é santo na igreja, não é santo no Himalaia, não é santo no centro espírita. Quem é santo no trânsito, é santo lavando louça, é santo educando os filhos, é santo no trânsito conturbado, porque é o seu estado natural. E tudo isso começa com pequenos gestos. Só tem um jeito do nosso mundo progredir. É nós progredindo. Se cada um de nós se tornar uma pessoa melhor, estamos dando a nossa contribuição para que o mundo seja um verdadeiro paraíso na Terra. E aí, a gente não precisa nem ir para um outro mundo, porque esse mundo já vai ser tão bom que a gente vai ficar muito satisfeito se a gente ficar nele. Então, sejamos pessoas melhores
Porque ser uma pessoa melhor traz para o mundo o que nós temos de melhor. Se nós temos coisas boas e coisas ruins, coisas melhores e piores, por que a gente vai trazer para o mundo só aquilo que a gente tem de pior? Ninguém sai para uma festa com a sua pior roupa, né? Ninguém põe num álbum ou põe numa rede social a sua pior fotografia. A gente quer mostrar o que a gente tem de bom. Por que a gente não faz isso do ponto de vista moral? A gente tem coisas boas dentro de nós. Nós temos coisas bonitas dentro de nós. Por que a gente não usa na rede social do mundo, que é o dia a dia, a melhor foto que nós temos da nossa paciência, do nosso entendimento, da nossa bondade? E aí sim, nos regenerando, progredindo, cada um de nós, o mundo inteiro vai ser um paraíso. Então, tenhamos essa força, tenhamos essa convicção. Não viemos espírita por acaso. Viemos espírita com a tarefa. O Espiritismo, quando diz que é o Consolador prometido, não é só para que a gente fique consolado. Isso seria muito egoísmo. Mas é para a gente levar ao consolo a todos aqueles que não têm o entendimento que nós temos. Jesus, ele foi muito, quando ele mandou os seus discípulos para o mundo para divulgar o evangelho, ele falava assim: ide, limpai os leprosos, curai os enfermos, alevantai os caídos da estrada. Hoje nós temos a lepra moral, nós temos a enfermidade da alma, nós temos os doentes do espírito, nós temos os deprimidos que estão caídos na estrada. Não falta trabalho para a gente. Então, se somos se o Espiritismo é o cristianismo redivivo, nós espíritas somos os cristãos redivivos. Então, vamos pegar esses bons exemplos e levar para o mundo. E não fazer o contrário, pegar os maus exemplos do mundo e trazer para a nossa vida, que isso não leva a lugar nenhum, né? Nós confiamos em Jesus e, com certeza, Jesus confia em nós. E nós temos um lado muito bonito. Cada um de nós tem uma pessoa muito bonita. Mostremos esse lado bonito a maior parte do tempo, até que ele seja o único lado com o qual a gente convive. Um ótimo domingo para todos e que a gente possa ter uma semana de muita paz. Muito bom, professor Jefferson, muito bom. O assunto é muito interessante, muito convidativo mesmo, para que a gente tenha uma visão maior, né, mais extensa de todos, vamos colocar assim, dos desafios atuais. Nós temos observado através dos jornais os acontecimentos espalhados pela Terra e ficamos aí questionando, meu Deus, o que está acontecendo, né? O que realmente está acontecendo? Enchentes, frios, calor, assim, de uma forma que não é novidade, mas acima daquilo que é esperado. Então, surpreende todos nós esses momentos de desafios. E nós vemos aqui, ó, no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, já lá na pergunta 37, né, quando fala da formação dos mundos, quando na 41 até 37 até 42, ele trata dessa renovação, da formação e da renovação dos mundos. Tem uma questão muito interessante que é realmente muito ligada à sua fala e ao tema de hoje. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? A resposta seria louco, né? Querer conhecer através dos tempos. E serão os cometas. Aí ele pergunta sobre as formações, a 40. Tem a pergunta, deixa eu ver, pode ser um mundo completamente formado. Tá aí, a 41. Essa que é
pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Muito interessante, não é não? A resposta. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Tá a base de toda a sua fala de hoje, da sua mensagem. Muito bom mesmo. Olha, eu teria uma reflexão, uma solicitação da sua reflexão sobre 2020. Seria o 2020 o raiar de uma nova era? O ponto marco dessa nova era com a pandemia? A pergunta é boa. Eu acredito que todos esses movimentos que a gente assiste, eles têm sempre um saldo positivo. Apesar de, lembrando, nós somos encarnados, então a nossa visão ela é muitas vezes estreita porque a gente está na matéria. Mas quando a gente analisa de um ponto de vista de imortalidade, tudo contribui para o nosso progresso. Não foi a primeira crise, não foi a última. Por exemplo, quando houve a chamada peste negra, a situação ficou muito mais grave, a gente não tem noção do que foi aquilo. Alguns pesquisadores chegam a estimar que 2/3 da Europa simplesmente desapareceu no espaço de 10 anos. Mas, por conta da peste negra, a gente acabou tendo a reforma protestante, acabou o sistema feudal permitindo a formação das nações, formando as nações, as grandes navegações, o comércio, através do comércio, a interação com continentes até antes desconhecidos. Sempre de um mal vem um bem, né? Sempre de uma coisa que às vezes a gente não consegue. E aquelas pessoas que viveram aquele momento, elas achavam que estavam vivendo o final do mundo, né? Elas conseguiam ver os cavaleiros do Apocalipse ali, a fome, a guerra, a peste, a morte. Então, tudo isso passou. Aí depois, né, a gente teve, por exemplo, em 1914 até 1918, a Primeira Guerra Mundial. Foi uma chacina como antes, nunca tinha sido visto antes, porque foi o uso extensivo da metralhadora, do avião, do submarino, tanques de guerra, os trens deslocando as tropas, e as pessoas nunca tinham visto um morticínio tão grande. Batalhas que duravam meses e meses, exatamente porque toda hora chegava suprimento para alimentar aquelas tropas por via férrea. Antes, na época de Napoleão, uma batalha durava algumas horas. Né? Na Primeira Guerra Mundial, aquilo durava meses. E as pessoas falaram, nossa, agora é o fim de tudo. E um ano depois veio a gripe espanhola. A gripe espanhola matou mais do que a Primeira Guerra Mundial inteira. E no espaço de um ano, 30 milhões de pessoas. Foi uma coisa assim absurda. E através desses movimentos, a gente teve um progresso muito grande na área da medicina. Né? Muitas noções que, infelizmente, não foram aproveitadas com a experiência da Segunda Guerra Mundial foram desenvolvidas já na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente vai vendo, agora nós estamos vivendo o final de uma pandemia. Essa pandemia serviu para sacudir bastante o mundo que vivemos. Mas eu tenho certeza que, a longo prazo, a gente vai perceber os frutos e os benefícios que essa pandemia trouxe para o mundo como um todo. Aí algumas pessoas podem colocar assim, mas qual é o benefício que trouxe para as pessoas que morreram? Para os familiares que ficaram enlutados? Eu respeito, mas mais uma vez, essa é uma visão que a gente tem enquanto encarnado. Porque essas pessoas que desencarnaram continuam vivas, só que como espíritos. Elas não se afastaram dos seus familiares, porque os familiares também são espíritos. E como espíritos, principalmente quando o corpo dorme, essas almas podem matar a saudade uma das outras. Mas o mundo, ele vai trazendo progresso. E do ponto de vista espírita, eu estava até
comentando com o Paulo antes da gente entrar no ar, como no movimento espírita houve essa possibilidade desse intercâmbio pela internet. Eu posso tirar pela minha experiência, né? Eu, palestrante no Distrito Federal. Então, antes da pandemia, eu pegava meu carro, pegava minha moto, ia num centro, ia no outro, dar minha palestra. E tá ótimo, né? Muito bem, obrigado. Cuidado com seu pé aqui, viu? Quase furou meu dedo, ó. E durante agora, com a pandemia, eu, assim, me perdoem a brincadeira, mas virei palestrante internacional. Eu estou até no Havaí, né, Paulo? Então, quer dizer, aqui sentadinho na poltrona em Brasília, eu tenho a oportunidade de conversar com irmãos e irmãs que estão em outros países, né? Eu já dei palestra para os Estados Unidos, para a Inglaterra, de gente que conhecia as minhas palestras pela internet, mas a gente não tinha a oportunidade de estar ao vivo. A minha esposa, por exemplo, a empresa dela inteira migrou para o ambiente de home office. Como isso aproximou mais as famílias? Bom, tá certo, né? Que aproximar a família pode ser uma coisa ruim, dependendo da família, né? Porque também o quebra-pau aumenta. Mas que bom que as pessoas estão tendo uma oportunidade maior de convivência em família. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque guerra sempre vai haver, sempre. Epidemia, surtos sempre vão surgir. Hoje foi a do coronavírus, relativamente recente, a gente teve do H1N1, né, que todo mundo deve lembrar mais ou menos, que também foi, principalmente no México, foi terrível, a mortandade lá foi altíssima. De vez em quando a gente vai ter epidemias. De vez em quando nós vamos ter tsunamis, nós vamos ter terremotos, mas isso não significa um apocalipse, né? Significa só que o planeta está vivo, que o planeta ele é dinâmico, faz parte da evolução do planeta passar por esses momentos. Mas o que vai dizer realmente que a gente está num momento de virada, de seleção natural entre os espíritos que aqui habitam, vai ser a mudança moral. Quando nós tivermos uma epidemia moral para o bem, onde o número de pessoas boas, ou pelo menos bem intencionadas, suplantar o número de pessoas mal intencionadas, aí a gente vai ter uma verdadeira tsunami que vai atravessar o planeta inteiro. Por enquanto, tenhamos paciência, né? Como diz Jesus, falou Jesus a respeito dos pobres, né? Sempre haverá pobres no mundo. Porque, infelizmente, a situação, o mundo não tem condição para todos, tudo aquilo que a gente quer, é muita gente querendo e pouco produto para atender todo mundo. Então, sempre vai haver essa tensão. Mas, se todo mundo se der as mãos, ninguém passa fome. Então, essa mudança, eu acho que está sendo positiva, está sendo muito positiva. Muito bom. Nós temos assim eu vou colocar assim os antigos, as pessoas da nossa fase de infância sempre falava sobre trazia temas para nós de muita reflexão. Dona Maria de Lourdes, uma senhora especial, um fenômeno do sul do estado de Goiás, de Itumbiara, um ponto de luz encarnado lá em Itumbiara. Ela tinha umas frases muito interessantes, que hoje repercute no coração da gente de forma diferente. Ela falava assim, eu lembro dela falar assim, inchada parada, a ferrugem come. Sabe? Então, esses cataclismas parece que é o convite à renovação, porque a gente está enferrujando nos vícios, não? Estamos acomodados, aí dá uma sacudida para você desenvolver-se e, naturalmente, as pesquisas, a medicina, todo o pensamento humano corresponde. E a Terra está cumprindo o papel que lhe cabe. O homem é convidado a cumprir esse papel, né? Hoje, nós até anotamos aqui, nós precisamos ter um ânimo de aprendiz,
buscar uma análise para ter ideias próprias, tentar entender a língua da vida, tentar estudar o sentido das experiências. Eu acredito que esse é o convite para todos nós, sabe? Particularmente para a gente parar e analisar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que nos influencia, o que nos motiva, não é, professor? As pessoas, Pessoal, por não. as pessoas elas enxergam as coisas ruins como castigo. Exato. Então, por que que Deus está castigando, né? E não é castigo. É como eu falei, as pessoas esquecem. Isso aqui é um planeta de provas e expiações. Vamos pegar um professor que exige de você que você estude, né? Que passe deveres, que exija que esses deveres sejam feitos. Ele é um professor que está castigando? Não. Né? O pessoal que gosta de malhar contrata um personal trainer. Personal trainer é uma pessoa que naturalmente tem que ter um certo lado de sadismo, né? Porque ele tem que falar, levanta, corre, vambora, né? Ele quer o mal da gente, porque quem faz uma academia sabe que sai todo dolorido de lá. Não. Ele quer que dali, né, daquela preguiça, daquela massa mole de carne, saia uma musculatura. Nós estamos vivendo agora, presenciando uma época de Olimpíadas. São pessoas com corpo literalmente atlético, um corpo bonito. Essas pessoas conseguiram aquele corpo sentada no sofá vendo Netflix? Não foi. Foi muito exercício, foi muito treinamento, abriram mão de muita coisa para dar daquele jeito. E vai dizer que o treinador era um carrasco, queria castigar? De forma nenhuma. Só o fato de terem ido a uma Olimpíada já é uma vitória. Porque quantos queriam ter ido e não conseguiram? Então, aí, daqueles que foram na Olimpíada, os que conseguem subir no pódio, ainda são pessoas que têm um privilégio, né, do seu esforço maior. É mais ou menos a mesma coisa. A gente vive num planeta onde o nosso espírito é diamante bruto. E diamante você lapida com diamante. Nós somos pedra bruta ainda. Para que a gente possa ter todo o nosso valor, né, aquilatado, né, mostrar os quilates, a gente vai ter que ser lapidado. Quanto mais duro a gente for, mais dura é a lapidação. Mas isso para que a gente se torne um brilhante de valor inestimável. A maioria das pessoas que eu conheço que são ateias ou agnósticas, elas são porque não entendem o papel de Deus no sofrimento. Elas falam assim, se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento no mundo. Mas vamos com calma. Nós estamos num corpo que tem nervos. Se você não sentir dor, você também não sente prazer. O que faz com que você sinta dor é a mesma coisa que faz com que você sinta prazer. O que faz com que você sinta solidão é a mesma porta que faz com que você seja capaz de amar e ser amado. Você não sentiria solidão se você não fosse um ser amoroso. O que te faz magoar é a capacidade que você tem de se entregar ao outro. Então, as pessoas querem amar, mas não querem se sentir sozinhas, né? Elas querem serem capazes de se vincular sem sentirem gratidão. Não tem como, porque a sensibilidade, o caminho é o mesmo. O caminho da dor e o caminho do prazer é o mesmo sistema nervoso. Então, como somos seres sensíveis, sentiremos dor, sentiremos prazer. Só que a gente tem que pensar na verdadeira dor e no verdadeiro prazer, que é a dor e o prazer do espírito. Porque a dor do corpo e o prazer do corpo, muitas vezes a gente não pode escolher. A gente, por exemplo, encosta a mão numa panela quente, você se distraiu e encostou, você se queimou. Você não pode escolher queimar ou deixar de queimar. É uma coisa física. Agora, por exemplo, rancor, ódio, é uma coisa que você pode escolher. Você não está destinado a ter ódio de alguém.
Você não está destinado nem a amar alguém. Isso são opções nossas. Nós, como espíritos, podemos escolher. Então, vamos parar de culpar Deus e começar a assumir mais as nossas responsabilidades, né? Muito bom. Muito bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta ou algum pensamento que gostaria de transferir para o professor Jefferson, fique à vontade. Esse momento é muito oportuno, sabe? Tudo bem? Ok? Todo mundo vendo Netflix, então tudo bem. Ótimo. Olha, Não, eu professor, agradecer, né, pelo esclarecimento, o conhecimento, o quanto nos enriquece, né? muito, né, Muito Nadine? esclarecer. Muito. Muito bom. Muito bom mesmo. Ó, eu falei Netflix, o pessoal já botou a câmera, tá vendo? Consciência É, pesada, consciência pesada. é isso mesmo. Olha, pessoal, tudo bem? Tem alguma pergunta? Luciana, Clara, que abriram a câmera. Tá tudo bem? A Luciana está na praia, tá vendo? Só para te passar um. Eu estou com um pequenininho aqui que está me distraindo bastante, olhando para Grasshopper. Ah, Querendo toda a minha atenção agora. Fica difícil, mas... Muito obrigada, foi muito esclarecedora a reunião de hoje, foi muito bonito ouvir todos os seus ensinamentos. Hello. Desculpa, gente, não, é difícil agora. tudo bem. A Luciana te mostrando, passando vontade em você. Eu estou no meio do cerradão aqui, ela com essa praia linda. Olha aí, ó. Olha, nós vamos encerrar muito felizes com a sua presença, com a sua manifestação, com seu esclarecimento. Adoramos o seu esclarecimento, a sua mensagem possa realmente ser útil para todo mundo, para todos nós. Nós vamos transferir, vamos subir essa gravação para o YouTube, que ela possa atingir outros lares, trazer esclarecimentos, consolos, sabe? Para que nós possamos compreender e assimilar o real objetivo da vida e que a nossa consciência esteja um pouquinho mais desperta para o momento de hoje, não é mesmo? Então, eu pediria licença ao professor e queria saber se a Nedinha, você pode fazer a prece final para nós? Posso, sim. Pode. Então, muito agradecidos. Nós vamos encerrar nossa reunião de hoje. Deus te abençoe, professor. Vamos agradecer a Deus, o dom da vida, a Jesus dos ensinamentos e pedindo a esses benfeitores amigos que nos assistiram e nos zelaram, que possam eles nos zelar no nosso final de tarde, de dia, trazendo os eflúvios necessários, depositando nas nossas águas, transformando em medicação, de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Te rogamos, Mestre, por toda a humanidade, por aqueles que se encontram em grandes sofrimentos. Pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos vizinhos, pelos lares desajustados, onde falta fé, onde falta o amor, pelos nossos irmãos que se encontram, Senhor, ainda subjugados aos vícios, às drogas, pelos andarilhos, pelas pessoas que ainda não conseguiram no dia de hoje alimentar, que eles possam tomar um copo d'água e conter todo o magnetismo necessário ao organismo. Te rogamos, divino amigo, que auxilia o anjo Ismael, o anjo Gabriel, a falante doutor Adolfo Bezerra de Menezes, possa auxiliar a todos os
os dirigentes governamentais, que sejam eles intuídos para o bem social, retirando deles a prática de corrupção. Pedimos também pelos dirigentes religiosos, pelo Papa Francisco. Queremos te pedir, Senhor, por todos os cientistas, médicos, enfermeiros. Pedimos, Senhor Jesus, pelos farmacêuticos. Pedimos, Senhor Jesus, pelos dentistas, por aqueles que administram os hospitais, os que limpam os hospitais, os garis na rua, pelas UTIs, CTIs, UTIs neonatal, aos nossos irmãos cancerosos, aidéticos, aos nossos irmãos que se encontram em abrigos, asilos, hotéis geriátricos, pelos nossos irmãos refugiados, pelos nossos irmãos no continente africano, por todos aqueles que estão em grande sofrimento, Senhor. Leva a tua luz onde o sol não penetre. Rogamos ainda, divino amigo, por todos aqueles que se encontram nas cadeias públicas, nas penitenciárias, quer cumprindo por erro próprio ou erro jurídico. Pedimos ainda, Senhor, por aqueles irmãos nossos que não te conhecem. Queremos te pedir e rogar, Mestre, que abençoe o lar de cada um, abençoe o nosso planeta. Queremos agradecer ao lar que reencarnamos, à família que temos. Agradecer, Mestre, o dia de hoje, esse encontro. Agradecer as águas ingeridas e rogamos que, através da prece de Cáritas, pedimos a permissão para dar por encerrada a nossa reunião. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação. Pai, dê ocupado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde deve refletir a vossa santa e infinita imagem de Jesus. Com esta prece nós damos por encerrado. Sê conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, professor. Obrigada.